Olá, boa noite, meus amigos. Tenho uma alegria muito enorme de estar aqui participando, né, da 64ª Semana Espírita de Duque de Caxias, né, e nesse ano eu homenageando o codificador, a codificação e os espíritas, né. Espero que vocês aproveitem, né, essa semana, vai ser muito legal. Aqui na nossa, nessa tela vocês podem ver os horários, as outras datas, né? Eu estou muito feliz pelo convite, muito obrigado e eu espero que vocês gostem da palestra de hoje. Bom, eu vou começar então com uma página para a gente poder dar início ao nosso estudo, né, nossa palestra de hoje. E a página é A Oportunidade de Ser Feliz. Não percas a oportunidade de ser feliz. Aparecida a oportunidade, segura antes que desapareça. Ainda que breve, ele traz consigo uma mensagem para teu coração, que, se bem aproveitada, proporcionar-te progresso e alegrias. Mesmo os pequenos gestos, olhares e sorrisos que surgem como relâmpagos deixam dentro de ti uma marca positiva que, uma vez agregada à tua personalidade, torna-a mais alegre e disposta. Não chores, porém, as oportunidades perdidas. Crê na tua capacidade de refazimento e aguarda, confiante, as boas providências da vida e do tempo. Percebe a hora de ser feliz quem está em busca da felicidade. Então, para nossa reflexão nesse momento, né? Então, vou pedir que todos agora nós possamos fechar os nossos olhos para agradecer a Deus por esse momento e pedir para darmos início à nossa palestra de hoje. Querido Mestre Jesus, bondosos amigos espirituais, amoráveis mentores, pedimos, Senhor, para estar conosco nesse momento, né, nessa noite de hoje, né, que possamos, Senhor, aprender um pouco mais, estarmos aqui, né, em comemoração com corações amigos, né, que essas palavras, esse sentimento possa chegar a muitos, né, de nós, aos nossos amigos, e que possamos, Senhor, ter uma noite maravilhosa. Pedimos, Senhor, para darmos início à nossa reunião de hoje, nossa palestra, que assim seja, esteja conosco, graças a Deus. Bom, pessoal, então todo mundo tá conseguindo me ver bonitinho aí, né, e tal, tudo bem. Então, hoje eu vou falar sobre Kardec, né, o missionário, essa parte de Kardec. Eu acho muito legal a história de Kardec, né, que ele é esse missionário, esse missionário, né? Porque eu lembro muito de quando a gente está muito mais novo, né? E estando na doutrina espírita, a gente conhece muito sobre Kardec, né? A gente aprende quando é pequena evangelização, e isso é muito importante, né? A gente está falando sobre o codificador da doutrina espírita na evangelização, porque eu acho que é um momento que faz a gente meio que pensar, de realizar, de fazer perguntas, né, de conseguir compreender como que ele, né, sendo um espírito aqui encarnado na Terra, teve essa precisão, né? Ele teve um carinho, ele teve um cuidado, ele foi assertivo, né, em todas as perguntas que ele fez, né, em como separou as informações, em como ele codificou, como ele organizou, né? Então ele tinha isso era dele. A gente vai conseguir ver agora durante alguns slides que eu vou trazer para vocês como isso era uma situação, era dele, né? Era do espírito dele de ser organizado, meticuloso, de ser observador. E isso é muito interessante, que é uma característica que eu acho que o espírito que viria para essa missão, né, para trabalhar nessa obra do Cristo precisava ter. E, né, com certeza Deus sabe muito o que faz e escolhe um espírito dessa envergadura, né, que era o espírito de Kardec. Bem, então agora a gente vai, eu coloquei essa frase, né, Kardec em amor, em verdade, em carinho. A gente vai conhecer agora nesse primeiro momento, né, nesses primeiros slides, a gente vai estar conhecendo um pouquinho, né, né, de quem era Kardec, de quem foi Kardec, né, porque, na verdade, quem ele foi antes de ser Kardec, né, quem ele era.
né? Então isso tudo eu acho que tem uma música, né, que fala sobre que são esses trechos chamado Kardec em Amor, em Verdade, em Carinho. Eu coloquei essa música no meio dos slides para a gente poder meio que separar um pouco e conseguir ter uma visão um pouco mais abrangente de quem foi Kardec, né? Então eu espero que vocês gostem e vai ser uma viagem muito legal. Espero que todo mundo curta. Nesse primeiro momento, a gente tem que o nome do nosso codificador, né, que era francês, é Hippolyte Léon Denisard Rivaio. Né? A gente tem que Rivaio nasce, né, em Lyon, né, no dia 3 de outubro de 1804, na França, né? E ele tem os seus primeiros estudos, né? Ele tem origem, né? Os seus estudos todos foram feitos em Lyon. Só que logo em seguida, assim que ele termina, né, essa parte de estudar, né, se ali sendo pré-escolar por ali, ele acaba sendo levado para Yverdon, né? Acaba estudando em Yverdon, tá na Suíça. E aí ele continua. E com quem ele vai estudar em Yverdon, né? Ele vai estudar agora, ele vai ser um discípulo de Pestalozzi. Ele vai estudar com Pestalozzi, né? Que ele foi um professor reformador, né? Dessa parte educacional e um dos pioneiros na pesquisa científica sobre fenômenos paranormais, que para hoje a gente hoje é conhecido como mediunidade, né? E de quem Kardec, né, Rivaio, nesse caso, ainda Rivaio, né, de que cedo ele se tornou um dos mais eminentes discípulos, tá? Colaborador, muito inteligente, já aos 14 anos ele ajudava os amigos que ainda estavam, né, numa fase estavam um pouco atrasados, né? E quando o Pestalozzi saía, era ele quem ficava à frente do instituto, tá? Pestalozzi, ajudando aqueles alunos e organizando ali as matérias, né? Junto com esses colegas. Rivaio, ele era bacharel em letras, em ciências, ele era doutor em medicina, né? Ele tinha feito todos os seus estudos e todos defendidos com muito brilhante, né? Muito brilhante, brilhantemente bem as suas teses. Então ele conhecia a fundo, né, as línguas alemão, o inglês, o italiano, o espanhol e conhecia também o holandês. A família dele era uma família toda de magistrados, só que ele desde o início ele já deu a tendência de que iria para a parte educacional das línguas, porque ele gostava muito disso, tá? E aí o que acontece? Quando ele termina seus estudos, né, em Yverdon, ele retorna à França, tá? E ele retorna e ele tem o desejo de trazer para Paris, né, um estabelecimento, né, educacional parecido com o que ele tinha em Yverdon. Tá? Ele traz isso, ele convive, né, nas sociedades né, científicas, das letras, né? Ele é muito conhecido, muito bem conhecido. E aí ele acaba, né, nesse ambiente das letras, né, do ensino que ele frequentava em Paris, ele conhece a Amélie, né, aquela que vai vir a ser a sua alicerce, né, para todo essa missão que ele vai ser convidado, né? Que ele, na verdade, se propôs a fazer, né? E eles adquirem matrimônio no dia 6 de fevereiro de 32, logo, né, tempos depois. Mas eles se conhecem ainda inicialmente em Paris. Ela também era professora primária, né? Então eles se conhecem realmente nesse ambiente. Como ele era pedagogo, né, ele era um jovem, ele se dedicava muito à luta da democratização do ensino público. Isso é uma coisa que chama muito a atenção, e isso é muito importante, porque tudo isso que ele está fazendo e esse jeito dele de querer sempre simplificar, de conseguir fazer com que o aluno compreenda, que as pessoas entendam que o sistema educacional seja de acesso para todos, isso vai dar um ganho muito grande para ele quando ele começa a codificação da nossa doutrina, né? Quando ele começa a colocar todos os ensinamentos que ele consegue entender, que ele consegue, que ele recebe, né, dos espíritos através de suas perguntas. Então, isso é uma característica muito importante dele nesse início, que é uma coisa muito importante para que ele venha a desenvolver ainda melhor a sua missão.
E aí o que acontece? Ele trouxe aquele estabelecimento, né? Ele trouxe de Yverdon, né? Um espaço para poder ensinar com o método Pestalozzi e tudo mais. Só que ele acabou tendo problemas financeiros, né? Ele acabou tendo um sócio e aí não deu muito certo. O sócio dele acabou perdendo o dinheiro, né? Ele também acabou fazendo alguns investimentos com outro amigo e aí esse amigo também perdeu o dinheiro. Então ele teve um baque 2 vezes, né? Ele e a Amélie. E aí esse estabelecimento precisou ser fechado. E aí, mesmo assim, eles não se desanimaram, né? O Hipólito Rivaio, na verdade, né? Hipólito Rivaio começa a cuidar da contabilidade de algumas casas, e aí quando ele chega em casa à noite, ele vai escreve, né, muitos livros, né, e abre também na casa dele turmas, né, voltadas para as matérias de física, química, para anatomia, e viviam sempre cheias essas matérias que ele ministrava na casa dele. Sempre estava muito preocupado, né, com o método, né, educacional, com a didática. E como eu já falei, né, ele era membro de algumas sociedades, né, muito notadas, as pessoas já conheciam ele, né, pelo trabalho dele, que em 1831 ele acaba ganhando um prêmio, ele é premiado, né, por uma das suas teses, né, pelo seu estudo, né, que tem um tema falando sobre qual é o sistema de estudo mais em harmonia com as necessidades da época. Então ele já observava isso, né, naquela época. E aí a gente tem uma listagem aqui, um grupo de coisas, né? Não foram todas que eu coloquei aqui, coloquei algumas, mas só para a gente poder entender, né, essa maravilha, né, que a gente tinha desse nosso querido amigo, né? Entre algumas publicações que ele fez, essa de 1824, que era um curso prático e teórico de aritmética, ele fez voltado para professores e mães de família, para que pudessem ensinar as crianças, né? E tudo dentro desse método Pestalozzi, né? O método mais observativo, de você entender, organizar, questionar e realmente bem didático. Em 1828, ele também publica um plano apresentado para o melhoramento da instrução pública. Estão pensando em como estava sendo enviado esses temas, de como estava sendo enviado a forma como as crianças estavam aprendendo, a forma como as pessoas estavam ensinando, né? Então ele propõe esse plano. Em 1831, ele faz uma gramática francesa, né, clássica. Ele gostava muito de letras, ele era bem envolvido com isso. E em 1848, né, um catecismo gramatical da língua francesa. Tá? Então, em 1849, o senhor Rivaio acabou sendo o professor do Liceu Polimático. E uma outra curiosidade, né, que ele, preocupado, né, com essa questão da didática, de como tornar atraente e interessante o sistema de educação, ele acabou inventando, né, ao mesmo tempo, um método engenhoso de ensinar e contar. É tipo como se fosse um quadro mnemônico de contar a história da França. Tudo isso pensando, né, em como ensinar, né, e como as pessoas estariam, né, as crianças, jovens, adultos, estariam aprendendo. Bem, e aí, nesse grande momento, a gente vai ver que ele prossegue, né, a sua carreira pedagógica. Ele era uma pessoa, né, ele poderia, né, estar sendo feliz, né, tranquilo, usando essa fortuna, porque o trabalho dele, né, essas publicações geraram muitas coisas, assim, gerou muita importância para ele e assim gerou sim uma quantidade de uma fortuna muito boa para que ele pudesse ficar tranquilo, né, para ele poder continuar nesse futuro brilhante que ele ainda tinha pela frente. Só que ele acaba se deparando com essa missão, né? Ele acaba se deparando com alguns fatos que vão acontecer, que a gente vai ver agora daqui para frente. E aí ele tem uma missão, uma tarefa muito maior, muito mais onerosa, né? Que a gente vai ver que por muitas ocasiões ele, né, ele vai estar sofrendo algumas coisas, vai estar passando por situações muito difíceis, mas que ele sempre vai se mostrar à altura, né, dessa missão. E acaba, né,
Que bom, graças a Deus, triunfando enquanto a isso. Mas a gente tem que compreender que no momento em que esse fenômeno, né, que a gente vai conhecer, a questão das mesas girantes, que aparecem para ele, ele está numa situação um pouco tranquila da vida dele. Ele poderia ter escolhido não aceitar. Ele poderia ter escolhido não ter ido, né? Poderia. Só que a gente sabe que quando esse um espírito dessa envergadura, ele tem essa missão, na verdade, a gente, por mais que o véu do esquecimento venha após a nossa reencarnação, né? Ele, né? Que bom, graças a Deus, pôde, né? E fez essa escolha. E de forma brilhante, né, gente? A gente consegue visualizar o quanto Kardec foi brilhante nessa missão da codificação da doutrina espírita. Só mais uma coisa que eu gostaria de trazer assim é que antes que o espiritismo, né, trouxesse essa popularização para Allan Kardec, né, o seu pseudônimo de Allan Kardec, Rivaio ele já era uma figura muito ilustre por tudo que ele estava fazendo dentro da academia, tá? Então os trabalhos dele da natureza, né, que eram muito diferentes, eram trabalhos extremamente meticulosos, maravilhosos, né? Muito técnico, mas de forma que as pessoas podiam entender, todos com objetivo. Qual era o objetivo dele? De esclarecer as massas, né? De prendê-las, né? Às melhores perspectivas, né? De ajudar as famílias e os seus países. Então, mais uma vez, né? Isso é uma característica que vem e que traz, né? Que ela está, né? No nosso Pentateuco, né? Nas nossas obras da nossa doutrina espírita. Bom, e aí o que eu quero colocar para vocês é uma coisa. Aí eu tenho aí mais um trecho da música, né? Que vai ser Você Foi Muito Mais Que Um Simples Codificador. Justamente por essa última coisa que eu falei, né? Sobre ele ter essa importância de quem iria ler, quem iria entender, quem é que estava fazendo, quem é que estava ouvindo, quem é que estava ali recebendo, né? E ele não guarda para si. A gente vai ver tudo isso agora nos próximos slides. Seus livros, né, foi adotado, a gente vai, né, tô retornando um pouquinho, os livros dele, então, foram adotados pelas universidades, né, que rende para ele um prestígio, reconhecimento, como eu estava conversando agora, e essa fortuna, então, ele estava muito bem nesse momento, né, então ele podia, né, tá ali, ele conseguiu uma certa quantia financeira que ele conseguiu reaver daquilo que ele tinha perdido, né, em consequência do que ele tinha investido, né, naquele seu empreendimento que ele trouxe de Iverdun, né, com seu sócio, né, e que ele estava tranquilo financeiramente, né, e de tudo. Só que, mais uma vez, né, nada acontece por acaso. Então, toda essa quantia veio acerca de ajudá-lo nessa nova etapa que estava por vir. Em 1854, né, o senhor Rivaio ele ouve pela primeira vez falar sobre as mesas girantes, através de um amigo, o senhor Fortier. Ouviu falar, né, não ouviu muito. E quem era o senhor Fortier? O senhor Fortier era um magnetizador. E Kardec estudava o magnetismo, e era daí que eles se conheciam. E aí, né, ele acaba conhecendo o senhor Fortier, né? E aí, em 1855, ele encontra o seu amigo, o senhor Carlotti, que discorre para ele sobre os mesmos fenômenos. E o senhor Carlotti, ele entendia e gostava muito dele, era um senhor muito bom, mas falou com tanta efusividade, de uma forma tão enérgica sobre os fenômenos, né? Ainda falou assim, um dia você será um dos nossos. E aí Kardec fica meio assim por essa efusividade dele, mas responde, isso aí veremos mais tarde, né? E aí naquele mesmo ano, né, no mês de maio, ele vai estar, né, ter na casa da senhora Roger, né, junto com o senhor Fortier. Agora, na casa da senhora Roger, que era uma sonâmbula, ele encontra, né, o senhor Potier e a senhora Planet-Maison, né, que falam sobre o mesmo fenômeno, porém com uma entonação diferente do senhor Carlotti. Bom, e aí a gente vai ter aí como que foi
né, essa reunião, né? Como é que Kardec, né, como Rivail consegue, né, como ele se coloca e como ele demonstra. Então, como eu tirei esse trechinho lá da parte da biografia de Kardec, né, que fala assim: foi a primeira vez que testemunhei o fenômeno das mesas girantes, que saltavam e corriam. E isso em condições tais que a dúvida não era possível. Aí vi também alguns ensaios, muito imperfeitos, da escrita mediúnica, em uma ardósia com auxílio de uma cesta. Minhas ideias estavam longe de ser haver modificado, mas naquilo havia um fato que devia ter uma causa. Então, esse método científico, né, que ele já trazia desde sempre, desde antes, né, quando era lá ainda um discípulo, né, de Pestalozzi, que estudava com Pestalozzi, ele traz isso dentro dele. Então, se a gente pode perceber, e vamos perceber daqui para frente também, já estou até adiantando algumas coisas, que nós vamos observar isso, esse método sendo implícito, né, colocado, né, dentro, né, da codificação da doutrina espírita. Então, vamos continuar aí dando uma olhadinha, né, nessas questões. Bom, a gente tem que essa ocasião, que foi a ocasião da observação, né, dos fenômenos mediúnicos, né, das mesas girantes, né, dá oportunidade para ele observar o fenômeno mais atentamente. E isso foi muito importante. Aí, nesse lugar, ele conhece a família do senhor Baldim, que por quem ele foi convidado e pôde frequentar outras reuniões. A partir daí, Rivaio faz os primeiros estudos sérios do Espiritismo. E nesses estudos é aquilo, ele aplica essa nova ciência, né? Como até então ele tinha feito, né, do método de experimentação, né? Sempre desde antes. Ele nunca formulou teorias preconcebidas, se existe, se não existe, né? Se tem ou se não tem, não. Ele sempre olhou que todo fato precisa de uma causa, né? Então, e observava atentamente, ele comparava, ele deduzia as consequências, né, desses efeitos e procurava remontar, organizar a causa pela dedução, né? E pelas lógicas dos fatos que iam acontecendo. E ele não admitia também válida somente uma explicação. Ah, é assim. Ah, então se mexe. Ah, então é só isso. Não, ele não validava isso. E ele sempre procedeu assim nas suas pesquisas, no seu trabalho, desde muito novo. Então, isso demonstra, a gente vai ver lá na frente, né? E na verdade, quem for olhar lá em obras póstumas, isso demonstra a imparcialidade de Kardec, né? Porque isso já era um método que ele aplicava aos seus trabalhos, né? Antes ele não conhecia a doutrina espírita, ele estava conhecendo um fenômeno novo, então ele tratou como um fenômeno, né? E não como religião, como doutrina, porque isso vem né? Ele vem ter essa característica de doutrina mais lá na frente, tá? Mas agora, e isso, gente, era muito importante para que a nossa doutrina pudesse ter pudesse ser fidedigna, que ela pudesse ter credibilidade, né? Que pudesse ser feita por alguém que fosse extremamente observador e que não fosse uma pessoa que tivesse ou que escolhia um lado ou que se deixasse ludibriar por qualquer fenômeno, né? Então, essas são palavras dele, né? Ele não se deixava levar por uma única validação. Ele precisava ter um conjunto de provas. Ele precisava ter esse momento, né, de organizar, de observar, de poder tirar, de fazer as conclusões mediante aquilo que estava sendo visto, né, pelos seus olhos. Então, vamos continuar aí. Bom, e aí a gente tem o seguinte, né? Ele acaba, né, compreendendo desde o princípio, né, a gravidade, não a gravidade, mas a grandiosidade da exploração que ele ia ter que empreender. Entendeu? Que ele ia ter que fazer. Porque quando ele observa esse fenômeno, que ele vê, né, que existe fato, e se existe um fato, tem uma causa, e ele foi procurar essa causa, tem que ter detalhes, né? E aí depois quem quiser dar uma olhada na biografia que tem na frente, no início do livro, né? O que é o Espiritismo também,
fala muito sobre isso, demonstra algumas questões, e nas biografias que a gente vai encontrar por aí, é muito legal a gente saber determinados detalhes, né? E aí, uma das falas dele é essa, ó. Um dos primeiros resultados das minhas observações foi que os espíritos, não sendo senão as almas dos homens, não tinham nem a soberana sabedoria e nem a soberana ciência, que o seu saber era limitado ao grau do seu adiantamento, e que a sua opinião não tinha senão o valor de uma opinião pessoal. Então, essa verdade, né, ele reconhece desde o começo, e quando ele tem ele reconhece isso desde o início, isso evita com que ele, né, ele tenha um olhar de tipo assim, de cada espírito fosse falar com ele, né, dele pudesse escolher uma opinião ou outra. Então isso fez com que ele pudesse entender e, né, crer na sua infabilidade. E ele preservou isso. Ele preservou o quê? Ele não ficava formulando teorias prematuras sobre a opinião só de alguns, só de um ou alguns. Então ele fazia, né, um conjunto dessas respostas, né, dessas respostas que eram dadas, né, por esses espíritos. Só o fato da comunicação com os espíritos ocorrer, né, o que quer que eles pudessem dizer, provava a existência de um mundo invisível, né, de um ambiente. E isso já era um ponto muito gigante, né, que era uma coisa muito imensa, que era um campo assim, né, cheio de novas explorações. Então, o fato dele, o bom é que ele teve esse primeiro contato e conseguiu observar isso, tá? Da questão de que quem se comunicava eram vários espíritos de pessoas, dos homens, e que tinham seu grau, né, elevado ou não, e a opinião também era opinião pessoal, e isso evitou que ele tivesse formulasse teorias e opiniões prematuras, né? Mas, porém, contudo, no entanto, para ele, sim, não era esse naquele momento, não era esse o fato mais rico. O fato rico era, caramba, os espíritos se comunicam. Existe um mundo invisível que precisa ser explorado, né? Eu acho que foi aí então que, né, Rivaio começa a abrir a sua mente para poder compreender. Ele quer entender. A gente vai ver lá na frente que isso é uma curiosidade de Rivaio. Ele quer entender como aquilo ali acontece. Assim como todo cientista quer entender e compreender o que está acontecendo ao seu redor. Então, isso é muito interessante porque não tinha um caráter inicial de você, olha, vou fundar uma doutrina. Não é. Né? Não foi isso. É muito legal quando a gente conversa com os nossos jovens, a gente conversa na mocidade, conversa com as crianças, né? Porque a gente, quando é pequeno, mas a gente teoriza muitas coisas, né? E, na verdade, ele foi colocado à frente de um fenômeno que ele não conseguia explicar e foi procurar as respostas, né? E é até por isso que a gente entende que a nossa doutrina a gente não deve acreditar em tudo que a gente vê ali, né? A gente tem que realmente observar, perguntar, ler, entender, questionar. É sempre assim, né? A gente sempre teve isso, né, dentro da nossa casa espírita, sempre olhando ali, observando e conversando e falando, tirando ideia e aprendendo. A doutrina espírita está aí para a gente poder aprender, para a gente poder estudar, né? Então vamos dar continuidade. Bem, tem que nesse momento ele escreve, cumpre, aí falando dele, né? Cumpre ao observador formar um conjunto com o auxílio dos documentos recolhidos de diferentes lados, colecionados, coordenados e confrontados entre si. Eu, pois, agi com os espíritos como o teria feito com os homens. Eles foram para mim, desde o menor até o mais elevado, meio de colher informações e não reveladores predestinados, né? Então, ele não foi aquela pessoa assim, eu vim aqui trazer aqui para você vou te contar um futuro, né? Vou te falar o que vai acontecer amanhã. Não, muito pelo contrário. Ele colheu informações e depois o que ele usou essas informações, né? Isso aí a gente viu mais lá para frente. Bem, com outras preocupações, e aí a gente volta ali, né, para o Rivaio, ser humano, que ele sempre foi, né?
ele teve algumas preocupações no meio do caminho em relação a esses fenômenos e comunicações, tá? E aí, né, o senhor Rivaio esteve a ponto de abandonar, né? De abandonar o quê, Juliana? De abandonar ali, né? De não olhar mais aqueles fenômenos ali de forma que, né, pudesse ser instigante para ele. Porque ele precisava de respostas. Tinha muitas coisas ainda obscuras em relação a essas manifestações, tá? E ele só não desistiu porque alguns amigos, né, fizeram muitas solicitações para ele. Então, a gente tem o senhor Carlotti que faz isso, um outro amigo, Tailander, né, também é um membro da Academia das Ciências, né, que ajudou um editor que acompanhava há 5 anos o estudo desses fenômenos. Eles tinham reunidos entre si 50 cadernos de comunicações diversas e que eles não conseguiam colocar em ordem. E aí, eles vão pedir para quem? Para Rivaio, que era essa pessoa que a gente sabe, metódica, organizada, né, que tem ali o seu método de observar, né, e a sua grandiosidade de inteligência também, a gente tem que levar bem em consideração isso. E aí, né, eles pedem para ele, mesmo assim, ele atolado de outros trabalhos, né, porque ele sabia que essa organização iria exigir tempo. E ele também tinha uma questão de que as comunicações seriam um pouco obscuras, tinha algumas coisas que poderiam estar ali não batendo uma informação com a outra, né? Ele ainda se recusava a fazer. E aí o que aconteceu? Em uma noite, né, dessas reuniões que ele ainda estava frequentando, ele, né, uma noite, um espírito, né, o seu espírito protetor Z, deu-lhe uma comunicação totalmente pessoal. E entre das coisas que contou para ele, falou que eles eram amigos de uma reencarnação anterior, né, no tempo dos druidas, que eles viviam junto nas galhas e que ele se chamava então Allan Kardec nessa época, né? E como eles tinham amizade e, né, devotada entre eles, essa amizade só fazia aumentar porque ele prometia que ia ser um espírito que iria ajudá-lo, né, tá ali, né, pronto a ajudá-lo nessa tarefa muito árdua que estava por vir. Curiosamente, né, e também por questões de responsabilidade, ele estava sendo chamado, né, e que facilmente ele levaria, né? E aí o que acontece? A partir daí ele se lançou a essa obra com uma leitura muito atenta. Então ele começa a tirar as repetições, ele começa a colocar em ordem cada ditado, cada palavra, ele procura o significado de cada uma delas, ele organiza em sessão. E aí ele foi assinalando algumas lacunas, alguns buracos que tinham que ele não conseguia compreender, porque, assim, ele não só pegou aquele caderno, aqueles cadernos de 5 anos de informações, pegou, jogou tudo de um lado para o outro e acabou. Não, ele foi lendo cada um deles, ele foi organizando por sessão. Se a gente for pegar o Livro dos Espíritos, a gente vai ver que tem a parte 1, parte 2, e você vê que tudo está vinculado às perguntas, uma depende da outra, a outra não depende, outra na outra sessão, tudo muito bem organizado, né? E ele sabia que isso ia demandar um tempo, ele não queria fazer no início, mas depois, né, dessa comunicação, dele ter entendido isso, ele pega para fazer. E aí o que acontece? Ele vê aonde tem essas lacunas, esses buracos para poder preencher, né, essas obscuridades, e ele começa a aclarar, ele começa a escrever, ele guarda algumas perguntas, né, ele guarda e leva essas perguntas para serem né, questionados a esses espíritos para que pudessem esclarecê-lo. Olha que bacana. Tudo isso para que ele pudesse chegar a esse resultado. Bom, dando continuidade, a gente vai ver aí, né, que Hipólite, ele fazia, o que ele fazia? Eu tenho ali, ele deixa aqui uma, né, questão. Olha que legal. As sessões em casa do Sr. Baldim não tinham nenhum fim determinado. Propus-me aí resolver os problemas que me interessavam sobre o ponto de vista da filosofia, da psicologia e da natureza do mundo invisível.
Comparecia a cada sessão com uma série de questões preparadas e metodicamente dispostas. Eram respondidas com precisão, profundeza e de modo lógico. Desde esse momento, as reuniões tiveram um caráter muito diferente e entre os assistentes encontrava-se pessoas sérias que tomaram vivo interesse pelo trabalho. E aí ele conta, né, que se acontecia, por exemplo, dele faltar na reunião, né, as questões que o pessoal levava, né, as sessões ficavam muito fracas, as pessoas levavam perguntas fúteis, né, perdia o atrativo. Né? E aí, num primeiro momento, ele não observava essas perguntas, ele levava essas perguntas justamente para que fosse uma questão de instrução própria, para que ele pudesse compreender ele. Olha só que legal, ele fez aquilo ali por ele. Só que, quando ele viu tudo aquilo, formando aquele corpo, crescendo, aquele número de perguntas, ele acabou vendo que ele tomava uma proporção de uma doutrina. E aí eu acho que foi quando ele, né, teve aquele pensamento de publicar para a instrução de todos. Então ele nunca pensou, né, de estar observando, ele não tinha essa ideia, né, gente? Ele não estava ali naquele momento, tipo assim, não, vou agora lançar uma doutrina aqui, ó, vou ouvir. Não, ele queria compreender, assim, como um bom cientista, com um bom argumentador, né, uma pessoa pesquisa, que tem curiosidade por entender o que está ao seu redor. Né? E aí o pensamento dele foi realmente de publicar, mas agora para a instrução de todos, porque ele achava aquilo ali muito interessante. E foram essas mesmas questões que ele fazia e essas lacunas que ele foi colocando no lugar, essas lacunas que ele foi preenchendo, que foram as mesmas questões que sucessivamente desenvolvidas, completadas, né, desses 50 cadernos, completados, organizados, que ele foi perguntando, que fizeram a base do Livro dos Espíritos. Bem, e aí, a gente vai ter que, em 1856, a pedido dos espíritos, né, para que se houvesse mais cuidado nessa revisão que ele estava fazendo, nessa catalogação que ele estava colocando em ordem, tudo que ele estava fazendo, os espíritos pediram mais atenção para esse exame. E aí, essas reuniões foram continuadas em sessões particulares. E aí, inicialmente, Kardec ele não se contenta com só essa verificação, né, que os espíritos recomendaram para ele. E ele tinha circunstâncias, por exemplo, de botar a relação, ele queria, né, saber de outros médiuns, se esses médiuns estavam falando, oferecendo a mesma coisa. Então, quando ele ia para as reuniões, às vezes levava algumas questões e aproveitava para poder propor essas questões que para ele pareciam um pouco duvidosas, assim, meio confusas. E foi assim, né, que mais de 10 médios também prestaram o seu concurso, a sua ajuda para esse trabalho. E aí foi da comparação, da ilusão, da fusão de todas as respostas coordenadas, classificadas e muitas vezes refeitas no silêncio da meditação, que ele formou a primeira edição do Livro dos Espíritos, a qual apareceu no dia 18 de abril de 1857. Olha que lindo, né? Muito bonito. Bom, e aí, né? Num primeiro momento, assim, antes dessa publicação, no gabinete de trabalho dele, né, ele estava ali tirando, extraindo, colocando algumas coisas, né, folheando o livro, né, o Livro dos Espíritos, estudando aquelas comunicações ali, preparando, né, isso antes dele né, liberar, dele publicar. Quando ele ouviu, ressoar umas pancadas repetidas no ambiente de trabalho dele. E ele procurou, né, assim, descobrir o que era, tal, e aí ele voltou, botou a mão na obra de novo ali, né, do Livro dos Espíritos. Aí a esposa dele chega logo em seguida, logo depois, né, e ouve os mesmos barulhos. E aí eles não conseguem entender o que é. E aí ele tem o conhecimento, na verdade, nesse momento ele vai para uma reunião, né, para uma reunião na casa do senhor Baldim, e ele pergunta,
Ele pergunta, ele fala assim, eu ouvi uns barulhos assim, assado, né, lá no meu lugar de trabalho, você sabe me dizer o que que é? Né? E aí, nesse primeiro momento, ele tem o conhecimento de ser, né, da comunicação de um espírito familiar que se coloca para ele como espírito da verdade. O espírito, né? E aí, o que esse espírito de verdade fala, né, para ele? Ele diz que ele é um guia, né, que está ali para auxiliar a ele e que ele está fazendo aqueles barulhos, né, justamente para poder tirar a atenção dele da obra, do que ele estava escrevendo, porque o que ele estava escrevendo não é agradável, né? E aí, quem quiser depois dar uma olhada nesse diálogo, é muito interessante, das perguntas que ele faz, das respostas que ele recebe do Espírito Verdade, é muito bacana. E assim, né, Kardec, como tantos outros, né, após fazer fazer essas verificações, né, de comunicação, ele consegue ver, né, ele tem aí nesses momentos, em algumas outras comunicações, eles conseguem observar a grandiosidade que era a missão do Kardec e que ele estava predestinado a isso. Então, isso tudo veio, né? A gente sabe que o plano maior tem todo um trabalho, né? Toda uma organização. Mas essa, para mim, é uma das organizações mais bonitas, assim, que a gente consegue entender, né? Ler e também compartilhar da biografia dele. Bom, e aí ele tão animado, ele tão assim, né? Organizado, ele tava. A gente vai ver também que o Livro dos Espíritos, né? A primeira edição fez tanto sucesso que ele acabou acabando muito rápido. Ele, né? Ele não tinha mais unidades para serem, né? As pessoas poderem pegar para poder ler. E aí ele ficou tão animado com isso, tão animado em mãos, aquele monte de comunicação, aquele monte de coisa que ele resolveu, sem falar com ninguém, resolveu dar início a um jornal espírita, né, que a gente conhece como Revista Espírita. E aí tem ali, né, que no 1º de janeiro de 1858, ele lança a Revista Espírita, né? O Espírito de Verdade, só não esqueci de comentar um pouquinho antes, ele passa a ajudá-lo a acompanhar Kardec nessa missão, né? Ele tem lá, ele diz para ele quando que ele vai estar, né? Quando que ele vai poder estar de olho ali nos trabalhos, mas ele se coloca à disposição, né, para poder ajudar ele. E aí ele, todo animado, né, com todos aqueles documentos que ele tinha, né, e em razão do êxito que ele teve com a codificação daquelas perguntas do Livro dos Espíritos, ele acaba criando um jornal espírita, né? Então, em 1º de janeiro, como eu já falei, tem a Revista Espírita que tem a tarefa, que deveria ir sempre... E aí você observa essa tarefa dele que vem sempre crescendo. É uma tarefa que vai vir crescendo, né? E até o Espírito de Verdade fala com ele, né? E outras comunicações aparecem falando sobre essa grandiosidade que seria essa missão que ele teria aí daí para frente. E a partir daí, ele começa a tomar conhecimento, né, através das manifestações, né, do quão grande e desafiadora seria essa missão, né, os obstáculos que ele iria passar, as emboscadas, os perigos, né? À medida, porém, que esse trabalho ia ficando mais áspero ao longo do tempo, né? Não sei se vocês chegaram a ver também o filme, mas é muito interessante, porque mostra algum desses pontos também, né? Ele acaba, por mais que o trabalho vá ficando mais pesado, mais árduo, mas também ele fica, né? O trabalhador, Kardec, se eleva e também fica à altura desses conhecimentos que ele vem ter contato. Então, mais uma vez, tudo, né, estava caminhando, né, conforme era, né, o objetivo. Então, aí, em 1º de abril de 1858, ele faz o quê? Ele vai lá, é fundado, né? Na verdade, é fundada a Sociedade Parisiense de Estudos Espíritas, né? Então, assim, o trabalho não era só publicar um livro e ficar de boa, né? Então, e ele começou a ir tendo ideias e foi porque tudo aquilo que ele estava conhecendo, tudo aquilo que ele estava tendo contato, todo aquele manancial de conhecimento, ele não guardou só para si. Ele queria distribuir ao mundo, ele queria
né, que os outros pudessem ter o mesmo conhecimento que ele. E aí, só para relembrar aí que eu botei na ordem errada, mas a obra foi um total sucesso, que a primeira edição logo ficou esgotada. Bom, vamos então aí agora dar continuidade. E aí eu quero que vocês entendam que durante 11 anos a Revista Espírita estava aí, ó, né? Começou tão modesta, né? E como diz, né, um trechinho lá dessa biografia, fala que ela afrontou todas as tempestades, todas as emulações, todos os ciúmes que não lhe foram poupados, né, de Kardec, como ele mesmo relata, né, como ele foi anunciado desde antes como ele iria passar, né, que foi revelado essa missão. E aí é por isso que eu gosto muito dessa música, porque esse é o segundo trecho, né, que é a outra parte que fala: você, né, que mesmo exausto não parou, e que mesmo sedento não negou a fonte de água viva que você descobriu para o mundo inteiro. Então essa música é muito bonita, né? E que fala sobre essas questões, né? Foi revelado a ele essa missão, né? Em comunicações anteriores, né? E aí ele vê, né, isso tudo de um outro olhar, né, de um outro prisma. Ele consegue reconhecer as coisas de forma diferente e vendo, né, grande, maior. O mais legal disso tudo, né, que eu pude observar, né, e ler, a gente sempre lê a biografia, né, com os jovens e tudo, mas a gente acaba sempre descobrindo novas coisas, né? E que ele, né, a gente tem esse olhar diferenciado, né, que ele tem, um outro olhar, né, por um outro prisma e tudo mais. E ele se preocupa muito. No entanto, em um desses momentos, ele faz uma pergunta e fala assim: quais são as causas que me poderiam fazer fracassar? Seria a insuficiência das minhas aptidões? Ele se coloca ainda insuficiente, ele ainda acha que aquilo ali poderia, né, trazer alguma coisa e poderia ter algum problema. E aí qual é a resposta que ele recebe? A resposta que ele recebe é essa: não. Mas a missão dos reformadores é cheia de escolhos e perigos. A tua é rude. Previno-te, porque é ao mundo inteiro que se trata de agitar e de transformar. Não creias que te seja suficiente publicar um livro, 2 livros, 10 livros e ficares tranquilamente em tua casa. Não é preciso te mostrares no conflito. Contra ti, né, te terão terríveis ódios, implacáveis inimigos, tramarão contra ti. Tudo isso ele foi alertado. E mesmo assim, ele não parou. Ele continuou. Continuidade da nossa palestra, né? Esse espírita continua e fala para ele: para tais missões não basta a inteligência, é preciso, antes de tudo, para agradar a Deus, humildade, modéstia, desinteresse, porque abatem os orgulhosos e presunçosos. Para lutar contra os homens é necessário coragem, perseverança e firmeza inquebrantáveis. É preciso também ter prudência e tato para conduzir as coisas a propósito e não comprometer-lhes o êxito por medidas ou palavras intempestivas. É preciso, enfim, devotamento, abnegação e estar pronto para todos os sacrifícios. Vês que a tua missão está subordinada a condições que dependem de ti. Espírito de verdade. Então, a responsabilidade só dependia dele. A continuidade do trabalho só dependia dele. E assim como todos nós que temos livre-arbítrio, ele também tinha dele. E ele decidiu dividir tudo, essa água da que ele estava bebendo, com o mundo. Bem, e aí, quando ele começa a dividir, porque a gente entende que ele aceitou essa missão muito, né, difícil, né? E que
teria que ser um espírito de uma envergadura moral maravilhosa para conseguir aceitar, né? E a gente tem, em 15 de janeiro de 1861, ele lança o Livro dos Médiuns, né? Fruto de longa experiência e de laboriosos estudos. Nesse trabalho, procuramos estabelecer todas as questões que se ligam à prática das manifestações. De acordo com os espíritos, contém a explicação teórica dos diversos fenômenos, bem como das condições em que os mesmos se podem reproduzir. Não obstante, sobretudo, a matéria relativa ao desenvolvimento e ao exercício da mediunidade mereceu, de nossa parte, uma atenção toda especial. Então ele começa a dividir tudo isso. Aí, em abril de 1864, Evangelho segundo o Espiritismo. No início, o nome tinha Imitação do Evangelho segundo o Espiritismo, com a explicação das máximas morais do Cristo, sua aplicação e sua concordância com o Espiritismo. O título dessa obra foi depois modificado e hoje é o Evangelho segundo o Espiritismo que nós conhecemos. Vocês sabiam disso? Que o nome inicial do livro antes era Imitação do Evangelho segundo o Espiritismo? Eu não sabia. Bom, e aí, né? E aí, a gente tem que, em agosto de 1865, O Céu e o Inferno, ou A Justiça de Deus segundo o Espiritismo, na qual são mencionados numerosos exemplos de situação dos espíritos no mundo espiritual e na Terra, e as razões que motivaram essa situação. Esse livro, Céu e Inferno, é maravilhoso. Não sei se vocês chegaram a ler, mas realmente, olha, é muito bonito. Tudo isso retirado de todos aqueles cadernos e tantas outras comunicações que vieram a acontecer ao longo do tempo, né? De todas essas comunicações que ele começou a ter. Bom, então, vamos continuar esse manancial. A gente tem que, em janeiro de 1868, lança-se a Gênese, os milagres e as predições, segundo o Espiritismo. É das mais importantes esta obra, porque constitui, sobre o ponto de vista científico, a síntese dos 4 primeiros volumes já publicados. E aí, gente, a gente tem essa nossa doutrina maravilhosa que nos acolhe, né? Que acolhe a todos aqueles que se aproximam dela, né? Que conforta os nossos corações, que nos traz a clareza de tudo que nos compete, que tudo que nos acontece, né? Graças a Deus e graças a esse espírito de ter podido escolher esse momento, a gente pode dizer sim que ele é um missionário, né? Então eu espero que vocês tenham gostado dessa palestra. Eu dividi, separei tudo com muito carinho para que pudesse ser algo sucinto, mas que pudesse, né, tapar aí várias lacunas. E eu só tenho a agradecer. Agradecer o convite pelo tema, né, ao Sétimo Seu, e espero que essa semana, né, vai ser uma semana muito maravilhosa, porque estaremos falando, né, de espíritos e de temas extremamente importantes. Muito obrigado, pessoal. Muito obrigado. E eu deixo vocês aí com essa frase, né, nascer, morrer, renascer, ainda progredir sempre. Tal é a lei. Tá? Então, agradecidos estamos, né, por essa doutrina maravilhosa e aqueles que a aceitaram. Então, agora eu vou finalizar para fazer nossa prece para terminarmos o dia de hoje. Ok? Então, vamos todos fechar os nossos olhos, elevar o nosso pensamento a Deus, nosso Pai, e, mais uma vez, né, agradecer nesse dia de hoje. Querido Deus, querido irmão Jesus, obrigado, Senhor, por essa noite maravilhosa, pela oportunidade desta doutrina maravilhosa que acalenta os nossos corações. Muito obrigado, Senhor. Nos faça tentarmos ser espíritas todos os dias, pois sabemos o quão difícil é sermos realmente dentro do coração e nas atitudes, e nas palavras, e nos pensamentos, sermos espíritas. Muito obrigado, Senhor, por essa noite abençoada, que todos os nossos irmãos possam ser recebidos, ser envolvidos nessa energia que nos envolve, né, nessa noite. Muito obrigado, Senhor, e pedimos encarecidamente para terminarmos a reunião de hoje. Que assim seja, graças a Deus. Muito obrigado, pessoal, e até a próxima.